O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Cidade Real. Oferecimento Stan. A segurança é o nosso segredo. Águas de Nova Friburgo. A gente faz, você vive melhor. Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse programa Cidade Real desta noite, programa inédito também porque acontece nesse dia 29 de fevereiro, o ano bissexto, né? E o programa de hoje também traz uma novidade a você que assiste o programa Cidade Real. Nós vamos entrevistar hoje, você vai conhecer hoje friburguenses como eu, como você, pessoas que fazem Nova Friburgo acontecer e caminhar a cada dia. Por isso, a sua participação, a sua interação com o programa Cidade Real é ainda mais importante. Os nossos canais de comunicação já estão abertos. Você participa pelo WhatsApp da TV Zoom, 981 16 2400. Assiste, participa e interage pelo aplicativo da TV Zoom, disponível aí nas suas lojas virtuais. Assiste também pelo nosso site tvzoom.com.br e o telefone aqui da emissora, você fala comigo e as participações são encaminhadas aqui para a mesa do apresentador pelo 2519-2003. E esse programa só é possível graças à parceria de empresas que continuam acreditando em Nova Friburgo e na nossa cidade real. Stan Metalúrgica, Águas de Nova Friburgo e Gazone Planejados. Diretamente dos estúdios Rafael Jacu, tenham todos um bom programa. Prezado cidadão real, conforme nossa atenta produtora, jornalista Isabela Stutz, anunciou, hoje estaremos apresentando um programa diferente. Um programa que entendo ser dentro de um perfil inédito, como nunca antes visto, e uma ilustre personalidade usa muito essa frase, na grade de programas do programa Cidade Real. Entendemos que precisamos sempre ter as informações privilegiadas que as autoridades nos trazem aqui semanalmente. Temos a oportunidade de conversar com representantes do Poder Executivo, do Poder Legislativo, com secretários municipais, com representantes de instituições civis ou militares, enfim. O programa Cidade Real se caracteriza por aproximar o cidadão da autoridade constituída e, dessa forma, permitir que ele faça essa interlocução diretamente com a autoridade sem a necessidade de marcar reuniões, de pedir agenda oficial, de fazer isso através de ofícios, enfim. O programa Cidade Real lhe permite essa aproximação semanalmente. Entretanto, conforme a querida e elegante Isabela Stutz já anunciou, desta vez, especialmente por conta de estarmos num ano muito importante para a nossa cidade, estaremos realizando um programa com pessoas que não estão investidas de cargo ou função pública. São cidadãos como você que nos assiste nesse momento, mas que têm uma percepção, uma leitura, uma avaliação diferenciada da nossa cidade. São cidadãos como nós que pagamos a conta e podemos decidir que transformação queremos para a nossa cidade, através do voto. Sempre digo que voto não tem preço, tem consequência. Então, até por se tratar de um dia especial, nesse ano que é bissexto, mas este programa certamente terá uma sequência durante o decorrer do ano, não acontecerá conforme o ano bissexto, somente a cada 4 anos, tem por finalidade trazer pessoas que certamente são conhecidas da nossa imensa e expressiva audiência, mas que terão um linguajar que talvez lhe aproxime mais da realidade. Nós trataremos de questões que você talvez entenda da mesma forma e, por vezes, por conta de dever de ofício, as autoridades são obrigadas a ter uma outra abordagem. Será um programa diferente, será um programa
eu tenho essa expectativa absolutamente interessante para abrirmos essa série de programas que faremos durante o ano, conversando com cidadãos, com pessoas que, conforme disse, têm uma percepção diferenciada da nossa cidade, que são eleitores que contribuem com o rateio da conta através do pagamento de impostos, mas que não estão investidas de qualquer cargo ou função pública. E certamente será um programa que lhe trará muitas reflexões acerca das questões que serão aqui tratadas, porque entendo, conforme disse, que essas pessoas que aqui estão têm uma leitura muito próxima da sua. Acredito que a convergência de ideias será bastante significativo, que por vezes não acontece quando recebemos aqui algumas autoridades. E aí você se manifesta através dos nossos canais de comunicação, já informados no início do programa. Entre em contato conosco pelo telefone 259-2003, 259-2003, ou acesse-nos pelo e-mail programacidadereal@gmail.com, programacidadereal@gmail.com, ou pelo WhatsApp 981162400. E particularmente eu terei muita satisfação em conduzir este programa, como faço em todas as edições, porque também são dois grandes amigos, dois grandes companheiros de causas nobres, por vezes outras nem tanto, mas aí são os bastidores que não podem ser revelados, mas são pessoas que têm uma trajetória retilínea na nossa cidade, são pessoas do bem, sérias, que têm os seus próprios negócios em segmentos diferentes, mas sobretudo e principalmente preocupadas com a nossa cidade, com o futuro de Nova Friburgo, que na realidade é uma cidade que precisa ter um carinho, uma atenção e um comprometimento bem maior das autoridades. É preciso que Nova Friburgo seja tratada como ela merece. Os 200 anos se aproximam e particularmente entendo que só teremos tempo para promover a festa. Nada além disso. Não teremos tempo para promover as mudanças significativas que a nossa cidade merece, que a nossa população merece. E aí podemos falar de saúde, de educação, de mobilidade urbana, de segurança, de prestação de serviços públicos, enfim, de uma infinidade de questões que realmente precisam de um tratamento diferenciado e poderiam ser tratados desta forma, oferecendo um presente para Nova Friburgo, para a sua população, que é uma população ordeira, trabalhadora e que tem sido duramente castigada por várias questões. Muito bem. Inicialmente, quero anunciar a presença do irmão Carlos Fernando Xavier, grande companheiro que nos dá a honra da sua presença aqui semanalmente, sempre nos acompanhando dos bastidores do programa Cidade Real, e desta vez foi escolhido para conversar conosco a respeito dessas questões que eu anunciei aqui no início do programa. Seja muito bem-vindo, é uma satisfação grande recebê-lo aqui, amigo. Eu que agradeço, Zuri, mais uma vez estar ao teu lado e dessa vez ocupando esta cadeira aqui que eu acho que é de muita responsabilidade. Eu acho que quem senta aqui realmente... Tem que ter compromisso com a verdade. Com certeza. Tá certo? Mas é uma satisfação tê-lo aqui. Eu agradeço muitíssimo o seu convite. Faremos um programa especial em que teremos a oportunidade de dialogar sobre Nova Friburgo, que é o que nos une. E também recebemos o companheiro, também de várias empreitadas, uma liderança naturalmente constituída no 6º distrito, empresário que também tem o seu ramo comercial e que se torna referência para Conselheiro Paulino, o ilustre amigo Eric Sinigali. Seja muito bem-vindo, cara. É uma satisfação recebê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Como nosso amigo disse, é grande responsabilidade, né? Onde já sentou aqui pessoas ilustres dentro de nossa cidade. E quero parabenizar a produção do programa.
pela iniciativa de dar voz ao cidadão comum, ao cidadão que realmente ajuda a construir essa cidade, ao cidadão que acorda cedo para ir trabalhar, que gera emprego, que corre atrás aí para a gente poder cada vez mais alavancar o nome de Nova Friburgo aí dentro do Estado. Sem dúvida. E eu vou começar a nossa conversa com você, amigo. Na realidade, o Eric é proprietário de uma bomboniere, lanchonete, videolocadora, no Cesto de Cícero de Conselheiro Paulino, mas acaba se tornando um grande ponto de encontro da comunidade que reside no seu entorno. Eu que tenho a oportunidade de frequentar sempre lá o seu estabelecimento comercial, fico observando a frequência das pessoas que, por vezes, procuram atender as suas dúvidas, as suas queixas, as suas reclamações através das suas informações e não procuram, evidentemente, pelo produto que você comercializa. Na realidade, conforme disse o nosso amigo aqui, Carlos Xavier, se tornou um grande ponto de encontro. E só para descontrair, me lembro certa vez, caro amigo Carlos Fernando, que eu estava lá para estar com o Eric e entra uma senhora já de relativa idade, aflita, inclusive, se dirigindo ao balcão e perguntando se alguém tinha encontrado uma sacola com pé de alface. Que ela havia esquecido lá. O que me chamou a atenção foi o ineditismo, porque normalmente as pessoas voltam a esse estabelecimento procurando documentos, chaves, celular, enfim, óculos, bolsa, exatamente. Itens dessa natureza. Agora, a procura pelo pé de alface eu achei absolutamente sensacional. E aí, Eric atendeu com muita educação, disse que não, ela saiu de lá absolutamente decepcionada, coitada, mas foi muito interessante. E aí, amigo, você que tem contato com muitas lideranças e observa também que se torna um ponto de encontro de vereadores que frequentemente estão lá no seu estabelecimento, procurando informações, a sua percepção sobre o atual momento, enfim, você tem uma leitura diferenciada e privilegiada da nossa cidade. Que leitura você faz nesse momento de Nova Friburgo? Zuri, Nova Friburgo é uma pedra preciosa que precisa ser lapidada. Lapidada com carinho, lapidada com atenção. Hoje, o que eu vejo lidando com a população de uma forma geral é uma população carente de tudo, mas carente principalmente da assistência do poder público, em todos os sentidos, né? Quando, por exemplo, o taxista que frequenta o meu estabelecimento, que a gente começa a conversar sobre a questão de movimento, é normal o comerciante pedir como que foi o seu movimento, como que foi esse final de semana. Então, existe ali a reclamação dos taxistas em relação ao estado das nossas ruas. É uma demanda dessa categoria. Quando você vai, eu gosto muito de fazer algumas assim, brincadeiras com as crianças e tal, até mesmo tentar entender como está acontecendo o aprendizado dessas crianças. A gente vê que muitas das vezes essas crianças elas estão indo para a escola, mas não estão voltando com aquele preparo necessário. E aí, assim, quando você pega para avaliar a situação com um pouco mais de carinho, que embora eu não exerça, eu sou formado também dentro dessa área, você vê que ali naquela criança, se ela tivesse um pouco mais da presença dos pais dentro de casa, pegando junto com a criança, incentivando, seria diferente. Então, se a gente for começar a enumerar aqui todas essas questões, talvez nós teríamos que fazer 10 edições de um programa. Mas o fato é que Nova Friburgo, hoje, o cidadão comum de Nova Friburgo ainda acredita na cidade. Ele quer que essa cidade ande para frente. Eu, em especial, assim, eu tenho contato com uma população, muitas das vezes, assim, um pouco mais carente.
E as expectativas dessa população hoje, assim, o que mais aflige o pai de família é o medo de perder o emprego, porque quem está perdendo o emprego dentro de Nova Friburgo não está conseguindo se recolocar dentro do mercado de trabalho. Então, de uma forma geral, está faltando política pública que atenda todas essas necessidades, que venha de encontro realmente aquilo que são as aspirações do cidadão friburguense comum. É a sua leitura, vamos dizer assim, emergencial de Nova Friburgo. Emergencial e talvez até uma leitura que a gente fica triste em fazê-la porque ela já poderia ter acontecido. O que me incomoda demais, assim, como cidadão, quando eu vejo as reivindicações que a população traz, é que nossas reivindicações continuam sendo limpeza de capina de rua e limpeza de bueiro, quando nós já poderíamos estar avançando com relação às nossas reivindicações. Em especial o 6º Distrito, um distrito que a gente milita ali, trabalha ali, mora ali, a gente entende que hoje, por exemplo, pela população do 6º Distrito, as cidades das adjacências que passam pelo 6º Distrito para chegar dentro do centro de Nova Friburgo, o 6º Distrito, por exemplo, já poderia ter uma universidade, mesmo que privada, que no meu entendimento atenderia aquela população e parte da população que vem de fora, certo? Então, a gente sempre fala na questão de mobilidade urbana. O trânsito de Friburgo está parado. Hoje, num horário de pico, você gasta 1h20 do distrito de Conselheiro Paulino ao centro da cidade, sem exagero. Então, se você retesse essa população que vem de fora, dentro do 6º Distrito, oferecendo o serviço que essa população de fora vem buscar, indiretamente ou diretamente, estaríamos atacando essa questão de mobilidade urbana. Certamente. Talvez por pessoas do poder público que são responsáveis não estar dentro do 6º Distrito, ali vendo a demanda desses estudantes universitários, vendo a quantidade de ônibus que vem dos nossos co-irmãos aí das cidades vizinhas, vindo estudar para Nova Friburgo, vindo aqui para Nova Friburgo, talvez não consigam entender essa dinâmica, como que essa dinâmica funciona. Mas o fato é que cidades como Cantagalo, Cordeiro, Bom Jardim, Macuco, tem um estudante de Além Paraíba que vem para Nova Friburgo, entendeu? O que eu acho muito interessante nisso aí é que as pessoas, às vezes, assim, vêm de outras cidades, acabam parando ali na loja para pedir informação. E muitas delas me perguntam o seguinte: que cidade é essa quando chegam dentro de Conselheiro Paulino? E como eu faço para chegar a Nova Friburgo? Então, a percepção da pessoa que veio de fora, ele enxerga o 6º Distrito já como uma cidade e não como um distrito. Como os nossos governantes, de uma forma geral, enxergam. Você está insinuando que o 6º Distrito deveria se emancipar, amigo, ou é uma mera coincidência? Eu tenho total e pleno acordo com essa ideia e Sou defensor. E sou defensor dessa tese. Tá certo. Essa tese surgiu mais ou menos há uns 12 anos atrás, ficou esquecida, mas quando ali as pessoas que tentam discutir políticas públicas para o distrito, o que está faltando, que de uma forma informal, as pessoas acabam chegando a essa conclusão, defendendo a questão da emancipação de Conselheiro Paulino. Nós vamos aprofundar esse assunto sobre o 6º Distrito, que também eu tenho particular interesse. Caro amigo Carlos Fernando, também conhecido pela alcunha de Carlos César, dependendo da sua forma de atuação, né? Verdade. Você é uma pessoa também que tem uma sensibilidade aguçada, comerciante, tem o seu estabelecimento situado na Rua Moisés Amélio, enfim, uma pessoa muito conhecida, que circula em várias outras esferas e outros segmentos, tem contato com muitos formadores de opinião. Qual a sua leitura sobre a Nova Friburgo deste momento, deste ano bissexto, vamos assim colocar? Olha, Zuri,
É preocupante, sabe? É preocupante porque eu cheguei em Nova Friburgo na década de 70, quando jovem ainda, logicamente. Pude acompanhar uma década de 80, que nós tivemos uma administração pública, eu acho que marcante, né? E depois a coisa começou acho que até a desgringolar um pouco, né? Para mais ou para menos. Mas eu acho que realmente Nova Friburgo deveria estar, ou mereceria estar melhor. Eu acho que a sua população é extremamente empreendedora. Eu acho que não tem um friburguense nato, ou que tenha vindo para cá e que seja friburguense de coração, que tenha algo a reclamar deste paraíso que a gente vive, porque dos 91 municípios que nós temos no estado do Rio de Janeiro, eu acho que Nova Friburgo é referência em muitas coisas, né? Você pode notar que a gente vai até para a praia, ou vai para Cabo Frio, ou viaja para o Rio, não sei o quê. Eu acho que com 3, 4 dias todo mundo quer voltar para cá, né? Então eu acho que nós poderíamos estar melhor, né? Mas aí eu acho que também deveríamos desenvolver um projeto, entendeu? Que eu tenho repetido isso até para você, já falei algumas vezes. Eu acho que a gente tem, não só aqui como Nova Friburgo, mas como Estado, como país, como população mundial, como planeta, né? Um novo patamar de convivência, né? Nós estamos aí com problemas no planeta inteiro. Nova Friburgo não vai ficar imune nunca, jamais, a intempéries de mudanças de clima, tempo, etc, etc. E, colocando a coisa mais regionalmente dentro dos nossos 1.000 quilômetros quadrados, que eu tenho o privilégio de conhecer de norte a sul, leste a oeste nas suas fronteiras, nós temos paraísos ainda a ser descobertos aqui, nós temos potencialidades turísticas aqui impressionantes. Eu acho que nós podemos sobreviver disso, entendeu? Nós podemos conviver com isso. E eu acho que realmente falta alguém com uma visão mais avançada para se debruçar em cima desse formato geográfico que nós estamos situados, que é um dos pontos geográficos mais complexos que nós temos dentro do estado do Rio de Janeiro, né? Acredito eu que na época de Nicolau Gachet e de Dom João VI, quando escolheram essas terras aqui, eles foram desbravadores, mas também não sabiam o problema que estariam criando, né, para esta população que foi colocada ali há 198 anos atrás, né, com o crescimento da população e as complicações que o mundo moderno hoje nos coloca como desafio, né? Eu acho que nós temos saída. Eu acho que pessoas como Eric, como você, como aqueles que estão em casa, né, pensando um pouco, a gente pode solucionar problemas dentro da nossa casa, depois com o vizinho, com o condomínio, com o bairro e por aí vai. Eu acredito nisso. Eu acho que a gente, trocando ideias, né, a gente pode chegar lá. O que me deixa muito chateado, por exemplo, são atitudes individualistas, né, que, primeiro eu, que a gente vê também exacerbando dentro dessa cidade. Uma coisa que eu observo muito e falo muito com aqueles que param para me perguntar alguma coisa, ou que eu tenho sempre oportunidade de falar, é com relação ao lixo que a gente está tirando de dentro da nossa casa, botando nas esquinas dessa cidade, entendeu? Enfeiando essa cidade, emporcalhando essa cidade, mal cheirando essa cidade, incomodando a todos, entendeu? E que ninguém faz nada. É claro que nós temos um poder público responsável por isso, entendeu?
Agora, eu acho também que eu, como cidadão, se tenho o direito de exigir alguma coisa, eu tenho também o dever de cumprir com os meus deveres, no caso, né? Ou seja, obedecer a hora de colocar o lixo, obedecer a vaga do idoso, a vaga da farmácia, ou seja, coisas corriqueiras do dia a dia que a gente vê muitas das vezes sendo transgredidas por essa população sofrida que precisa de assistência e tudo mais aqui que o meu amigo Eric disse. E aí, meu amigo, né? Qual a responsabilidade da administração pública, que é agente fundamental nesse processo, para que retomemos a nossa reconhecida qualidade de vida, né? Nova Friburgo, há algum tempo, algumas décadas, tinha uma outra qualidade de vida, sem dúvida nenhuma. Nós estamos observando que, ao longo desse tempo, a cidade vem passando por processos decadentes em vários segmentos. Não obstante, também Nova Friburgo tem sido duramente castigada por esta crise econômica e financeira que se abateu sobre o país. Temos observado e nos espantado com o fechamento de inúmeras lojas, estabelecimentos comerciais, realmente provocando desemprego, e isso é um problema social muito grave. Há algumas décadas atrás, nós tínhamos um parque industrial bem mais pujante, podemos citar aqui várias indústrias que funcionavam, empregavam, geravam renda e que interromperam as suas atividades, cessaram as suas atividades ou se transferiram para outras regiões que ofereceram condições, especialmente fiscais, para ter uma lucratividade maior. Enfim, Nova Friburgo vem passando por um processo também de interrupção, eu diria, nos poderes constituídos. Basta observarmos o que recentemente aconteceu de 2009 para cá, quando tivemos vários prefeitos assumindo, tendo que assumir, enfim, e a cada prefeito que se instala, ele nomeia uma nova equipe, e isso acaba tendo como consequência uma interrupção da continuidade. Na semana passada, entrevistávamos aqui o secretário municipal de saúde, citando para ele que de janeiro de 2009 até os dias atuais, nós tivemos 10 secretários de saúde diferentes ocupando a pasta, o que compromete qualquer plano estratégico e de gerenciamento da questão. Ou seja, essas questões que foram colocadas por vocês é de concordância geral. Me parece que a população também tem essa percepção, cada um entendendo onde as falhas são mais graves. Eric citou alguns exemplos, você outros, e certamente o nosso telespectador tem outros tantos exemplos para citar de questões que estão mal resolvidas, mal encaminhadas e, por vezes, mal administradas no nosso município, o que se queixa também da queda abrupta dos recursos que, na realidade, os orçamentos anteriores possuíam. Os orçamentos anteriores eram muito mais abundantes do que os atuais, onde, inclusive, as receitas que são previstas acabam não se efetivando, o que traz também sérios embaraços para a administração pública. Mas, de toda forma, é o grande agente catalisador responsável por todas as mudanças. Você ainda entende que nós podemos ter mudanças significativas no nosso cenário de maneira a ter realmente essas mudanças promovidas ou articuladas ou encaminhadas pela administração pública, ou seja, é o principal agente transformador do nosso cenário, da nossa realidade, da nossa situação, ou
temos que também dividir com a administração pública essas mudanças? Olha, Zuri, eu tenho certeza que a administração pública é responsável por isso tudo. Porém, a pessoa que a gente coloca lá, ela é tão limitada quanto qualquer um de nós. Não tem aqui ninguém com aquela inteligência superior que, colocando naquela cadeira lá, ele com meia dúzia de canetadas, ele vai resolver o problema, porque não resolve. Ele sozinho não aguenta gerir uma cidade super complexa como Nova Friburgo. Friburgo não é fácil de ser administrado. Certamente. Nova Friburgo não é, porque nós sofremos da síndrome da média. Nós somos uma cidade média. Nós não somos nem um município como Duas Barras e nem somos um município como Niterói, por exemplo, né, que já é considerado uma cidade grande. Então, nós sofremos daquela coisa mediana, que tudo é médio. E tudo que é médio leva à mediocridade no final das contas, né? Então, se nós não tivermos pessoas ali inteligentes, se não tivermos pessoas dedicadas e mais uma vez, com uma visão um pouco mais ousada, um pouco mais de futuro, etc., etc., vai ficar complicado. Nós não vamos sair disso. Pode botar quem for ali. Não vamos sair dessa situação. Não vamos sair dessa situação se também o cara que sentar lá não chamar as lideranças comunitárias, ou se ele também não sair da cadeira dele e for lá, né? Eu citaria vários exemplos, mas eu acho que se eu fizer isso agora eu posso cometer algum erro. Isso vai também de perfil, né? No meu negócio, por exemplo, quando detecto algum tipo de problema, eu saio da minha loja, fecho, se não tem ninguém para ficar lá, etc., etc., e vou ver o que está acontecendo, né? Eu não espero acontecer o problema, né? Primeiro que a gente tem que estar sempre vigilante, nós temos que formar um staff, né, que você tenha plena confiança. Eu acho que a coisa da política atrapalha um pouco. Eu acho também que 90% das pessoas que estão ali têm boas intenções, têm boas ideias, mas vamos e venhamos, né? Nós somos fruto, né, de uma coisa maior, que é um país maior, com uma complicação maior, com uma política maior, que, sinceramente, nos atinge diretamente. Eu, olhando esses quadros que estão aí atrás de você, me lembrando aí de Friburgo, da década de 20, de 30, de 40, logicamente eu não vivi nessa época, mas, historicamente, pelo histórico que eu sei dessa cidade, até mesmo pela minha formação de estudo, etc., etc., eu podia imaginar que empreendedores como Julius Peter Ferdinand Arp, que foi o grande propulsor da indústria em Nova Friburgo, que trouxe a Rendas Arp, que depois trouxe a fábrica Ipu, depois trouxe a fábrica de Filó, e a Sinimbu. A Aga, depois a Sinimbu, e fundou escola, fez a companhia de eletricidade. O cara tinha muito mais liberdade de empreender. Não tinha um poder público, municipal, estadual e federal, em cima do cara, cerceando o cara, querendo ser sócio dele, tirando dele aquela sobra que ele investiria, como nós sofremos hoje. Nós hoje não temos condição de abraçar nenhuma causa filantrópica que seja, ou patrocinar alguma coisa efetivamente, porque nós somos exprimidos o tempo todo. Entendeu? Então, fica difícil a gente participar mais efetivamente da vida da cidade, comunitária da cidade, a não ser, hoje nós estamos limitados aqui a dar opinião, a dar uma ideia, a falar com o cara, vem cá, por que você não faz assim? E se você fizesse assim? A conversa,
né? O ponto de encontro lá do Eric é só para conversa. Ele não pode tirar do bolso lá 1.000 para botar dentro da escola ou para botar num evento, para fechar lá 5 metros de rua, para um final de semana para trazer as famílias para conversarem sobre a escola, né? Mesmo porque está todo mundo cansado, está todo mundo correndo atrás para segurar o seu emprego, está todo mundo preocupado. E essas coisas vão escorregando entre os dedos aos poucos. Isso daí eu acho que é tudo fruto, entendeu? Dos últimos 40 anos, principalmente, em que a vida ficou acelerada demais e que nós perdemos aquele bucolismo, sem dúvida, de antigamente, e que realmente 1h20 deveríamos estar dentro dos nossos carros, né, deslumbrando esse visual. Porque sair de Conselheiro Paulino para vir para o centro da cidade é bonito. É bonito. Você chega ali em Duas Pedras, você vê as Duas Pedras, aquela formação rochosa, com aquele vale indo lá para Teresópolis. É bonito, a paisagem é bonita, mas não, você fica dentro do teu carro, olhando para frente, para você não ter, para você não correr o risco de bater no carro da frente. Aí você vê o Rio Bengalas, né? Ou seja, você pode mais à frente, você vê o maciço da Caledônia, você vê a Pedra do Imperador, mas isso passa despercebido, porque é a aflição de chegar em casa, de ainda ter que ir no supermercado, de botar o seu filho para estudar, né? E de descansar um pouco, porque no dia seguinte é tudo de novo. Tudo começa. Companheiro Eric, acrescente, eu sei que você está inquieto aí para se manifestar justamente sobre essa questão da participação da administração pública, dos poderes constituídos, quer seja executivo ou legislativo, nesse processo. É a única forma realmente de promovermos as grandes transformações que a cidade precisa? Olha, Zuri, perfeita a fala do nosso amigo, mas assim, o poder, eu tenho a seguinte visão disso tudo aí. A forma legítima, dizem que todo poder emana do povo. E o maior poder que o povo tem na mão é o voto. Quem colocou todo e qualquer tipo de representante dentro de qualquer esfera, seja ela municipal, estadual ou federal, foi o voto. Acreditamos, sim, na questão da urna, que a urna não é fraudada, então aquilo dali foi o voto da pessoa que colocou ali. Porém, a população meio que... Porque quando a gente vai fazer uma leitura sobre a questão do voto dentro do país, nós ainda estamos engatinhando dentro da questão do voto direto, porque é pouco tempo, né? Deu-se início aí na década de 80, no início da década de 80, essa prática. Então, talvez exista ainda uma imaturidade nossa na questão na hora do voto. Na escolha. Na escolha. Talvez exista essa imaturidade. Talvez o perfil vendido por um bom marqueteiro faça com que um voto venha ter uma consequência não agradável lá na frente. Porém, eu ainda acredito que possam sim surgir pequenos Davis e derrubar esses grandes Golias que aí estão. Isso, quando eu falo isso, em todas as esferas. Porque o senhor foi muito feliz, você foi muito feliz quando você colocou na questão que todas as esferas da sociedade brasileira sofrem. Porém, eu tenho a seguinte visão, que um país ele se faz forte do micro para o macro. O que eu quero dizer com isso? Porque se nós tivermos os municípios brasileiros fortalecidos, nós teremos uma nação fortalecida. Infelizmente, a ordem maior, o governo federal, parece que hoje está tomando um caminho contrário a isso. O governo federal não está incentivando quem quer trabalhar. Está jogando uma taxa abusiva de impostos, onde empresas estão sendo fechadas. Você foi muito feliz na sua colocação.
todo empresário hoje, todo microempresário, ele abre a sua empresa tendo um sócio, que é o governo. São criadas taxas, cada ano que passa, aparece taxa diferente para o comerciante pagar. Quando você acha que você vai reinvestir, que você vai ampliar o seu negócio, as tributações anuais te impedem de avançar, te impede de contratar novos funcionários, te impede de crescer. Então, nesse sentido, me parece que o governo federal está tomando um caminho inverso do que deveria ser tomado, aumentando a taxa de juros, massacrando quem está gerando emprego. Parece que existe uma forçação de barra para que as empresas fechem, quando, ao meu ver, a coisa deveria ser o contrário. Deveria se abaixar os juros, ter uma política de incentivo de emprego, automaticamente uma política de incentivo de consumo, que isso vem automaticamente e a gente começa a caminhar. Porém, eu entendo o seguinte, apesar disso tudo, o momento da crise, ele é muito recente. Ele é recente se nós formos comparar os problemas que a cidade tem. São problemas anteriores à questão da crise. Certamente. Então, assim, a crise ela tem atrapalhado? Ela tem atrapalhado. Ela pode até ter proporcionado alguma coisa, no sentido de proporção. Porém, nós já tínhamos esses problemas antes e esses problemas eles vinham sendo adiados. Vou te dar um pequeno exemplo que assim, quando eu trabalhava na fábrica, a gente costumava ir trabalhar de bicicleta. Mas chegou um determinado momento que o volume de carro cresceu tanto dentro ali da Roberto Silveira que ficou perigoso você trabalhar, sair do emprego e voltar para casa de bicicleta. Em contrapartida, eu vi esse crescimento acontecendo, mas não vi nenhum governo dentro dessa cidade instalar 1 quilômetro de ciclovia sequer, 1 metro de ciclovia sequer. À medida, tirando a alternativa do trabalhador comum, do trabalhador que é operário, em ter uma alternativa de transporte que não seja o transporte público que a cidade oferece. Então, quando a gente vê todo esse tumulto hoje sendo criado na questão de um fechamento de rodoviária, de aumento de passagem, o cidadão comum ele fica desesperado porque não foi criado para ele no passado uma alternativa. E se nós tivéssemos feito aí 1 quilômetro de ciclovia nos últimos 20 anos, a cada ano, nós teríamos hoje 20 quilômetros de ciclovia contemplando o trabalhador comum dessa cidade. Porque o arroxo salarial está aí. Quanto tempo a gente não vê esse termo, hein? Arroxo salarial. O arroxo salarial voltou. A inflação voltou a ser uma realidade para o pai de família que vai para o mercado fazer uma compra. Carro hoje, a gasolina está pesando sim no bolso do cidadão. Então a alternativa que está sobrando hoje para o cidadão, ou ele vai andar a pé, ou ele vai usar o transporte público, que anda longe de ser um transporte público de qualidade. Anda longe de ser. Quem anda de ônibus, quem usa o transporte público, deve estar sentindo uma diferença muito grande, até nas próprias condições desses carros que estão sendo colocados na rua para o usuário. E quando você vai criando essa insatisfação com a população, que a população não tem ali um serviço de qualidade, você vai gerando um mal-estar que acaba incomodando o cara. Porque muitas das vezes a pessoa prefere sair de Friburgo, da sua cidade, por não ter oportunidade de conhecer aquilo que está dentro da cidade. O potencial turístico de Nova Friburgo é incrível, mas vem sendo largado pelo poder público. Vou citar um exemplo, Véu das Noivas. Depois do fato de 2011, não mexeram no Véu das Noivas. O Véu das Noivas continua abandonado. Então é uma coisa para pegar e se pensar. Muito bem, enquanto você reabastece o radiador, meu amigo, vamos continuar no próximo bloco tratando de outras questões. Evidente que você já observou que é um programa diferente, tem uma pauta variada. Os convidados, inclusive,
direcionam e escolhem os temas da pauta. Já abordaram várias questões, já indicaram várias outras, inclusive, que precisam de uma atenção diferenciada da administração pública. Reconhecemos também que é uma tarefa muito árdua, muito difícil. A legislação que hoje monitora, vigia e fiscaliza, especialmente os ordenadores de despesa, é muito restritivo e tem que ser dessa forma, porque trata-se de dinheiro público, mas por vezes impedem a celeridade necessária para se resolver algumas questões. É uma tarefa difícil, é uma tarefa árdua, complicada, que tem como ingrediente nessa questão toda o momento que atravessamos. Por isso, este ano é um ano especialmente diferente e, entendendo dessa forma, exatamente neste dia 29 de fevereiro, estamos inaugurando uma série de outros programas que acontecerão paulatinamente com pessoas que moram, que vivem, que trabalham em nossa cidade, que têm uma leitura muito característica, muito pessoal do local e das questões e das demandas que precisamos que sejam atendidas, mas não estão investidas de cargo ou função pública, o que lhes traz, evidentemente, independência, autonomia e tranquilidade para tratar dos temas como são aqui tratados neste programa, por vezes não tão abertamente, porque as autoridades têm que obedecer, por vezes, determinados procedimentos, ritos e regras que são estabelecidas quando se pronunciam aqui. Por isso, também temos que dar voz, temos que dar oportunidade ao cidadão, ao eleitor friburguense, que é quem paga a conta. Muito bem. Depois do intervalo, retornaremos com a sua participação. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. A Stan Fechaduras e Cadeados é uma das principais indústrias do mercado brasileiro e mantém constante aprimoramento de seus produtos. A fechadura residencial da linha Classic é um dos destaques da Stan. Disponível no acabamento cromado, esta linha pode ser usada em todos os ambientes da sua casa. Você encontra cadeados e fechaduras Stan em uma loja bem perto de você. Acesse stan.com.br e conheça a nossa linha completa de produtos. Stan, a confiança é o nosso segredo. Internet 20 mega, mais telefone 200 minutos e antivírus profissional por apenas R$ 89,90, você só encontra aqui. Gigalink, internet, TV e telefone, tudo em um só lugar. Assine já, 3512-2000. Atuando há mais de 20 anos no mercado, a Maffer Soluções Financeiras é referência em toda a região. Dentro das áreas de atuação, expressa maestria no setor de investimentos, câmbio e factoring, além de ministrar cursos e palestras sobre educação financeira, investimentos e previdência privada. Assuma o controle de sua vida financeira e realize seus objetivos. Venha para a Maffer. Nossa missão é fazer você investir melhor. Imagine uma escola com mais de 8.000 metros quadrados, profissionais inspiradores e estrutura pronta para oferecer educação, cidadania e esperança no futuro. O Miosotes é o lugar ideal para seu filho adquirir formação para a vida, criar laços e realizar sonhos. Miosotes, 25 anos. Surpreenda-se. Venha conversar. Todo mundo sabe como acabar com o mosquito Aedes aegypti. Essa responsabilidade é toda sua, na sua casa, na sua rua, no seu bairro. Para acabar com o mosquito Aedes aegypti, a gente precisa de você. Visite todos os seus vizinhos e ajude a conferir vasos, garrafas, caixas d'água e demais locais que acumulam água e permitem a proliferação do mosquito que transmite dengue, chikungunya e zika vírus. A responsabilidade de acabar com esse mosquito é toda sua. Convoque seus vizinhos e mãos à obra. Comece hoje.
Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, desta vez, justamente num ano bissexto, que não significa que edições desse perfil acontecerão há 4 anos, trata-se de uma mera coincidência, conversando com 2 ilustres cidadãos friburguenses que têm, evidentemente, as suas angústias, têm as suas ansiedades, projetam as suas perspectivas para uma cidade melhor, que, na realidade, me parece anseio e desejo de todos, inclusive das autoridades, mas que, por vezes, se atrapalham entre si na obtenção desses objetivos, do atendimento dessas demandas, né? Certamente, outros convidados que estarão conosco aqui em outros momentos elencarão vários outros itens que precisam de um atendimento, de um comprometimento, especialmente daqueles que têm a responsabilidade, pela delegação do nosso voto, de justamente cuidar dessas questões. Entendo particularmente que não basta eleger, nós temos que participar e acompanhar, sobretudo, a gestão desses que são eleitos. Essa prática da eleição que se fazia do condomínio, do síndico do condomínio, onde moramos, para aqueles que residem em condomínios, ao presidente da República, e esquecêssemos de que foram eleitos por nossa escolha, é muito característica de uma época ainda remota da ditadura militar. Hoje nós precisamos eleger, acompanhar e, sobretudo, fiscalizar. Declare seu voto ao seu candidato antes da eleição. Isso é uma prática muito interessante. Ele, se for eleito, já sabe que você o escolheu ou depositou nele as suas expectativas para que ele promova as mudanças necessárias. Hoje não cabe mais delegarmos por 4 anos alguém que defenda os nossos interesses. E aí eu digo os interesses coletivos da cidade. Hoje nós precisamos escolher e identificar um candidato que realmente tenha planos para Nova Friburgo, sobretudo planos execuíveis, planos capazes de serem executados e que tragam benefícios. Este ano é especialmente importante nesta direção. Vamos ter a oportunidade de eleger em outubro os nossos representantes na Câmara Municipal, como também na Prefeitura Municipal. E aí depois não caberá arrependimento, não caberá recurso nem liminar. Por isso que, particularmente, a produção do programa Cidade Real continuará empenhada, como fez nos anos eleitorais anteriores, em lhe trazer esclarecimento, em lhe trazer informação. Receberemos aqui, assim que a legislação eleitoral permitir, todos aqueles que se colocarem como candidatos à Prefeitura Municipal, como sempre fizemos nos anos eleitorais anteriores, para levar justamente esclarecimento para você. Na realidade, o eleitor precisa de informação. Ele pode estar bem intencionado, ele pode desejar e almejar o bem da sua cidade, do seu bairro, do seu distrito, da onde more, enfim. Ele pode ter essa intenção, ele pode estar comprometido com o futuro da nossa cidade, mas ele precisa de informação. E aí, nessa vertente, o programa Cidade Real trabalhará com as suas atenções voltadas para este momento. Não obstante, hoje estamos aqui realizando um programa nunca antes realizado nessa trajetória do programa Cidade Real, conversando com 2 pessoas que querem, sobretudo, a prosperidade de Nova Friburgo, querem continuar vivendo numa cidade que sempre foi reconhecida pela sua qualidade de vida, quer seja ambiental, quer seja no que se refere ao desenvolvimento, enfim.
querem, sobretudo, que Nova Friburgo retome o seu caminho. E, nesse sentido, ressaltamos que o momento do voto é fundamental, é particularmente importante nesta decisão. Pense, escolha, reflita. Nós insistiremos nesta orientação, nessa reflexão, porque voto não tem preço, tem consequência. E conforme o companheiro Eric disse, nenhum daqueles que estão nos cargos que ocupam chegaram lá por um passe de mágica ou por qualquer outro meio sobrenatural. Eles alcançaram essas posições através do nosso voto. Por isso que trata-se de um momento especialmente importante. Amigos, nós temos aqui as participações e vamos iniciá-las e durante o programa vamos abordando outras questões. Vamos aqui iniciar pelas participações por e-mail, inicialmente de Aloísio Silva, conhecido pela alcunha de Bujão. Concorda com o Eric, conselheiro sim, é sim a maior arrecadação. Falta investimentos, por exemplo, um braço de uma faculdade. O que o Eric acha da subprefeitura do bairro? Eu vou pedir a você que você seja sensacional, que você seja objetivo e pragmático na sua análise. E eu acrescento, amigo, além do que o companheiro Aloísio colocou, que Nova Friburgo contribui com o maior PIB municipal, com cerca de 54%, tem uma população bastante expressiva, são mais de 40 bairros que compõem o 6º Distrito Conselheiro Paulino e é o maior colégio eleitoral de Nova Friburgo. E ainda assim não consegue eleger um candidato nativo do 6º Distrito. Por quê? Bem, vou começar respondendo a tua pergunta, depois eu vou para do Luiz. Correto. Eu acho que a questão de conselheiro paulino, sobre a questão de não eleger um candidato nativo, foi porque boa parte dos que já estiveram lá e são de conselheiro não conseguiu, de fato, representar as demandas da comunidade. Nós já tivemos candidatos eleitos por conselheiro paulino, gente que se dizia da terra, mas uma representatividade efetiva dentro daquilo que a população almejava de um candidato, esses cidadãos que uma vez estiveram lá não representaram as demandas da população. Explicado. Subprefeitura de Conselheiro Paulino, amigo. Sua avaliação. Não existe. Não existe? Em Nova Friburgo não existe subprefeituras. Existe, sim, extensões da Secretaria de Obras. Porque uma subprefeitura, no meu entendimento, ela teria que ter braços da prefeitura principal despachando. Por exemplo, se você precisa de alguma coisa da Secretaria de Meio Ambiente, você tem que sair de conselheiro para vir no centro. Então, uma subprefeitura não está exercendo essa função. Se você precisa ver alguma coisa da questão de arrecadação municipal, você tem que vir na subprefeitura do centro. O que nós temos lá, na verdade, é uma extensão das secretarias de obras, que tem lá as suas dificuldades. E de serviços públicos. E de serviços públicos. Falta. Agora, assim, o que me parece muito estranho é que a secretaria, a subprefeitura, que tem esse status de subprefeitura, ela deveria agir no planejamento e execuções de pequenas obras. Vou te dar um exemplo. Hoje você vai pedir uma capina, não tem mão de obra. Mas fizeram um jardim dentro de Conselheiro que vira e mexe, tem que ter alguém mexendo naquele jardim. Se você é morador de Conselheiro, você sabe o que eu estou falando. Não projetaram, não planejaram o que ia plantar ali. As árvores que plantaram hoje estão arregaçando os fios que ali tem. Então, sinceramente, com todo respeito, estou falando da instituição. A subprefeitura de Conselheiro não existe. Parabéns pela sua coragem. Você foi muito contido, inclusive, porque suas avaliações são muito mais graves quando conversamos particularmente. Participação de Roosevelt Carvalho, sensacional, retornando. Ele que é casado com dona Adneia, que lhe atura há mais de 40 anos e que está em processo de canonização pelo Papa Francisco. Certamente
e merecidamente. Parabéns pelo programa. Se o povo realmente não fizer a sua parte, não há como mudar a cidade. Não é só uma questão de políticos ou política, mas de cidadania. Perfeitamente, muito precisa a sua observação, meu caro amigo Roosevelt. Um forte abraço para você. Participação de Clara, de Conselheiro Paulino. Ela acha que o prefeito deveria fazer um trabalho mais participativo, ouvir as pessoas. Diz que tem 47 anos de Conselheiro Paulino e acha que sim, o distrito deveria se emancipar. A campanha começou, amigo. O que temos hoje é vereador Copa do Mundo, de 4 em 4 anos. Parabéns ao Eric por que faz em Conselheiro Paulino. E aí, amigo Carlos Fernando, esse discurso da administração participativa, ele me parece que chega até o momento do resultado das urnas. E depois que as autoridades assumem, essa participação, por vezes, fica prejudicada. Por quê? Os interesses são contraditórios? Zuri, eu acho que fica distante tanto aqueles interessados quanto os interesseiros, né? Muito bom, muito bom. Exatamente. Eu acho que, olha só, não é de um lado só ou do outro, né? Eu acho que ali tem interesseiros e interessados. Sem dúvida. Resumidamente. Resumidamente, né? E contidamente. Temos aqui inúmeras participações por WhatsApp de Rômulo Sacoleiro. Talvez você o conheça. Então, olá, boa noite. Zuri, gosto realmente de pessoas inovadoras que pensam à frente do seu tempo. Parabéns ao Eric pelos pensamentos e dizer que temos que renovar toda a estrutura política na nossa cidade, pois problemas não faltam e principalmente pessoas capazes. Afirma aqui o Eric, remete parabéns, o que retribuímos, meu caro amigo. Também participação de Rosângela. Sensacional, lembrei de você pela referência que você fez em ser a esposa do saudoso Edinho, funcionário do DR. Grande amigo. Grande amigo, grande companheiro. E aplaude as sábias palavras, sensacional, do amigo Eric. E remete um abraço também ao apresentador Zuri, o que retribuímos a você, minha querida. Um beijo especial e temos a certeza que Deus Pai Todo-Poderoso acolheu a alma do nosso companheiro Edinho ao seu lado. Boa noite, sou a Jaque Polo de Conselheiro Paulino. Sensacional, ela que é uma comunicadora de expressão no 6º Distrito, apresenta, me parece que diariamente, toda manhã, um programa na Rádio Conselheiro. Um beijo para você e certamente em algum momento lhe convidaremos para estar aqui como sendo também parte integrante de todo esse processo. Parabéns pelo seu trabalho e pela sua beleza, né, Eric? Com certeza. Você concorda com o meu voto? Com certeza. Você acompanha meu voto? Eu tenho que acompanhar, mas a Jaque para mim é igual uma irmã, né? Então... Canalha! Ela coloca o seguinte: boa noite. Infelizmente, enquanto o nosso povo tiver a cultura de trocar seu voto por um saco de cimento, uma ficha de médico, uma cesta básica, fica muito complicado, Carlos Fernando. Estamos aí na busca por uma cidade mais justa e um 6º distrito mais respeitado, pois só lembram da gente na época da eleição para pedir voto. Um grande abraço para meu amigo Eric. Uma pergunta: como você avalia, Eric, o trabalho da mobilidade urbana em nosso distrito? Um beijo para você, obrigado pela sua audiência. Jaque, um grande abraço para você. Na verdade, nós não temos um projeto de mobilidade urbana em Conselheiro. O que nós temos é um projeto de imobilidade urbana. Houve uma inversão de mão ali em Conselheiro que, se fosse feita da forma correta, não solucionaria em 100% o problema, mas ajudaria bastante, que é ali nas proximidades do supermercado Tio Dongo e a escola SEC. Inverter as mãos da rua ali, mas inverteram de forma errada, a gente sabe disso. O grande gargalo ali daquele trânsito ali, que já é conhecido no meio político como a Índia Friburguense, ninguém está tendo... Conhecido como? A Índia Friburguense é o caos do trânsito de Nova Friburgo.
Muito bom, cara, muito bom. Entendeu? Então, existe esses pequenos detalhes que, talvez com pouco investimento, mas um pouco mais de boa vontade, então nós conseguiríamos resolver esse tipo de problema. Eu tenho, assim, acho que o Conselheiro Paulino perdeu uma grande oportunidade na questão da mobilidade, com a troca daquela ponte que foi feita ali em Conselheiro Paulino. Sinceramente, na minha visão, deveria ter se aproveitado aquela ponte nova que o município ganhou, ter-a colocado ali em frente à UPA, para se fazer uma inversão total, uma revolução no trânsito de Conselheiro Paulino. Aí sim nós conseguiríamos começar a falar em mobilidade. O que a gente tem hoje, se nós fôssemos comparar, entendeu? O trânsito de Conselheiro está andando de gesso e bengala, porque está muito complicado. Sem dúvida, nós experimentamos na cidade como um todo um cenário de imobilidade urbana, né? E aí, quando se fala em mobilidade, se abrange transporte coletivo de qualidade, alternativas viárias, construção de ciclovias e uma série de outras medidas que são alicerçadas por tecnologia, por estratégia, por emprego de quadro profissional capacitado para tal, o que a secretaria atual não dispõe, e aí evidente que as consequências são experimentadas diariamente pelos cidadãos friburguenses, entendo como sendo o principal agente de estresse diário de todos aqueles que se inserem nesse sistema, tanto na condição de motoristas quanto de pedestres. Caro Zuri, boa noite. Peço licença autorizada, minha querida Luzia Franco também, comunicadora, os veículos de comunicação acompanhando o programa Cidade Real, o que muito nos honram com o seu carinho, com a sua audiência, motivo de prestígio e satisfação para todos nós do programa Cidade Real. Para cumprimentar ao amigo Carlos Xavier. Zuri, reitera uma opinião sobre o programa de utilidade pública que você desenvolve. Pessoas que participam do seu programa são grandes formadores de opiniões com visão macro de onde elas têm, do ângulo de onde elas têm conhecimentos. Isso contribui para aqueles que não conhecem e não se empoderam em buscar os seus direitos. Um grande abraço, Luzia Franco. É assim mesmo, amigo? É assim mesmo. A Luzia é uma grande amiga, nós somos cientistas sociais de formação, fomos colegas na faculdade e a gente se acompanha, troca umas figurinhas aí de vez em quando e compartilhamos aí da mesma opinião. Um grande abraço a ela. Sem dúvida. Um beijo especial para você, minha querida Luzia. Precisamos nos encontrar. Participação de Silvinho da Saúde. Silvinho, grande companheiro, né? De lutas, exatamente. Amanhã, certamente, o comentário que vai predominar lá no ponto de encontro... Vai ferver aqui. Vai ferver. São esses assuntos que foram tratados hoje, né? Com certeza. Aliás, você está querendo mudar o nome da Bomboniere HG Videolocadora para qual nome? Será o Gabinete do Lanche. Sensacional! Perfeito. E lhe pergunta, Eric, o seguinte: como vê a atual conjuntura, ou seja, o cenário político que se aponta para Nova Friburgo? Ô, Silvinho, a gente está num processo aí, no início de ano eleitoral, né? O que se torna muito complexo e, às vezes, até um pouco permissivo. Hoje nós temos aí várias correntes ventilando dentro da cidade, porém, eu particularmente, meu amigo, eu acredito naquilo que é novo. Eu acho que está na hora de Nova Friburgo pensar a sua forma de votar em cima de propostas, entendeu? E votar em cima daquilo que é novo. Eu acho que a nossa geração, quando eu digo a nossa geração, são pessoas dentro da nossa faixa etária, pessoas que realmente militam por essa cidade, lutam por essa cidade. Eu acho que está na hora de Nova Friburgo dar oportunidade àquilo que é novo. Quando a gente tem, principalmente dentro das redes sociais, que é o meu parâmetro assim, do que está acontecendo mais assim, dentro da cidade,
muita campanha com relação a voto nulo. Não é isso. A questão é a seguinte, é saber em quem votar. Votar de forma consciente. Escolher o seu candidato a prefeito, olha o currículo da pessoa, olha a formação da pessoa. Se aquela área no qual ele foi formado realmente atende às necessidades da cidade. Com a questão de vereador fica um pouco mais complexo. Por quê? Porque o vereador ele não tem a mesma projeção que um candidato a prefeito. Agora, se nós tivéssemos como fazer debates entre os candidatos a vereador, talvez teríamos uma Câmara Municipal com uma excelência maior, com pessoas que realmente defenderiam cada um aquilo que elas teriam de melhor dentro da sua área de formação. Companheiro, eu preciso interromper você para registrarmos as outras participações também importantes. Certamente as pessoas estão aguardando este momento. Participação da querida e saudosa Alessandra Pereira. Finalmente você retornou, realmente estava sentindo aqui a sua ausência. Você que é autora dos mais belos e-mails, dessa vez pelo WhatsApp, que recebemos. Boa noite, Zuri. Por motivos pessoais não tenho participado, mas sempre que posso vejo as reprises. Muito obrigado pelo seu carinho. Você também, que é uma pessoa brilhante e poderá estar conosco também nesta série de programas que faremos tratando dessas questões pela visão do cidadão simples. Hoje posso acompanhar ao vivo. Inovador é trazer pessoas que ouvem diariamente sobre nossa cidade, compartilhando. Estou na expectativa de um programa informal e produtivo, e assim entendemos que foi. Fica a frase: a política é um grande circo, no qual a plateia e o povo é que faz malabarismo e anda na corda bamba. Já dizia Marquês Magno Salustiano. Você é fantástica, Alessandra. Sucesso sempre, cada vez mais e mais. Abraço para Isabela Stutz e saudades sempre dessa risada sua e do seu comprometimento com a opinião pública. É assim que trabalhamos, é assim que entendemos que devemos conduzir aqui as nossas edições. Participação do querido Edmilson Schneider, de Conselheiro Paulino, o 6º distrito ligado no programa Cidade Real, especialmente nessa edição. Parabéns ao Zuri pelo programa e pelo figurino que remete à esperança. Ele é um especialista em figurino, ele é um carnavalesco dos mais conceituados e observa com riqueza de detalhes o figurino que o apresentador traz aqui toda segunda-feira. Pessoalmente, lhe abraçarei, me congratulando pelos seus elogios. Para ele, Nova Friburgo, para Edmilson, evidentemente, parou na década de 60. Deixou de lado a história, cultura, economia e, principalmente, a dignidade, o que você também tem razão. Participação de Zuleide Silva, de Conquista. Hoje estão fazendo um programa de excelência, falando de pessoas que fazem, mas tem secretário que realmente trabalha e não tem interesse político. Gente que faz pelos outros friburguenses, principalmente pela área rural, e quando esse secretário saiu, não se falou nada. São vereadores legislando por cargos públicos. Carlos Fernando, não generalizamos aqui, evidentemente. Zuri, Pois é. Acrescente seu comentário. É o tal negócio. Sem comentários? Eu acho que certas pessoas fazem a diferença. Sem dúvida. Participação, vamos buscar aqui no começo, às vezes isso aqui me traz alguma dificuldade. Enquanto eu localizo aqui, Carlos Fernando, nós já estamos na reta final, faltam aí apenas 2 minutos. Quais são as suas orientações para a escolha, para a boa escolha no momento da eleição, no momento da votação? Olha, essa ideia que o Eric falou aqui sobre o debate entre os vereadores poderia partir lá da Associação de Moradores de Conselheiro Paulino. Chamar aqueles candidatos e colocarem para eles falarem suas plataformas, etc., etc., e a comunidade, a partir deste momento, começar a avaliar a quem vai apoiar. Mesmo porque aqui, no início do programa, ele falou que muitas pessoas que foram eleitas, moradoras, representantes de Conselheiro Paulino, por lá nada fizeram. Sem dúvida, amigo. Então está aí o retrato
está aí o retrato da realidade não só friburguense, mas brasileira, né? Agora, eu gostaria de só mencionar um negocinho. Mencione. Não gostaria de ver Conselheiro Paulino se separando de Nova Friburgo, porque eu acho que não se parte um coração. E esta cidade Muito bom, amigo. é um só coração. Muito bom. Palavras sábias como sempre. Entendeu? Sem dúvida. Eu cara. acho que do Cônego a Conselheiro Paulino. Legal. Amigo, nós precisamos encerrar. Quero registrar a participação do querido amigo, também comunicador, os comunicadores prestigiando o programa Cidade Real, o que é motivo de prestígio para todos nós, do querido Jonathan Gonçalves, do Parque Maria Tereza. Gostaria de saber o que a Prefeitura tem a dizer com relação à FAOL, que obtém vários ônibus sem cobrador, que faz com que atrapalhe o trânsito e cause risco aos usuários, com os motoristas fazendo dupla função. As viagens ficam mais demoradas e perigosas. O que o secretário pode dizer sobre isso? Se referindo, evidentemente, ao secretário de Mobilidade Urbana, quando estiver aqui. Esta questão, ele afirma o seguinte: isso também prejudica a mobilidade urbana. Meu caro Jonathan, estamos mantendo entendimentos para trazer a direção da empresa, da concessionária de transporte coletivo público ao programa para esclarecer todas essas questões. Bom, precisamos encerrar, já estamos nos acréscimos dos acréscimos, participações das mais variadas, inclusive que continuam, mas infelizmente o tempo está encerrado. Caro amigo Eric, foi uma satisfação, um prazer tê-lo aqui. Certamente você retornará numa outra oportunidade para avançarmos nessa proposta que agradou muito, sobretudo aos telespectadores que participaram com a sua atenção, com o seu prestígio e com o seu carinho conosco. Zuri, eu que tenho que agradecer essa oportunidade. Talvez aí o primeiro programa dentro de Nova Friburgo que deu voz ao cidadão comum. Espero, de alguma forma, ter representado você, cidadão, que não tem acesso ao poder público, como eu também não tenho, mas vem sendo aí, programas como o seu vem sendo a nossa válvula de escape aí, onde a gente consegue, de alguma forma, se manifestar e colocar aquilo que a gente entende como demanda. Sem dúvida. Eu agradeço muito essa oportunidade. Nós é que agradecemos a sua presença, como também do irmão Carlos Fernando. Obrigado pela sua presença, pela sua contribuição a essa proposta inédita do programa Cidade Real, que continuará com outros cidadãos comprometidos com Nova Friburgo, independente de estarem ocupando cargo ou função pública. Eu que agradeço, Zuri. Só gostaria de ver Nova Friburgo de norte a sul, leste a oeste, vivendo a sua plenitude, vivendo com amor, com carinho e com toda a confraternização entre os seus povos, porque nós temos vários povos representando essa cidade. Sem dúvida, e voltaremos para falar sobre essa questão que você também detém muita informação, muito conhecimento. Precisamos encerrar definitivamente, antes remetendo um beijo especial para a querida Isabela Rosa, uma menina fantástica, inteligentíssima, carinhosa, muito atenta, moradora do bairro São Geraldo e que nos acompanha nesse momento. Ela é uma menina absolutamente sensacional e que me disse que estaria assistindo o programa e eu lhe retribuo com essa mensagem de carinho para você, você que é filha dos queridos Alexandre e Cíntia, que também devem estar na assistência. Como também quero registrar a presença da querida Suzana Tosato, que está aqui no nosso estúdio, acompanhando atentamente o programa. Ela que é uma das principais... Como eu poderia qualificar, amigo? Você que a conhece tão proximamente. Ela que produz realmente bolos, doces e tortas com incomparável sabor. E que nos programas de final de ano, de confraternização, nos atendeu da melhor forma. Quero remeter um beijo, agradecer a presença dela, como também remeter um abraço para sua mãe Edna. Que Deus e Santa Rita de Cássia continuem nos protegendo, nos abençoando e nos iluminando, especialmente no momento do voto. O voto não tem preço,
tem consequência. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Programa Cidade Real. Oferecimento Stan. A segurança é o nosso segredo. Águas de Nova Friburgo. A gente faz, você vive melhor. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.